Salve, salve, pupilos! Firmão, como é que vocês estão? Saudade de vocês, é bom estar aqui de novo. Espero que possamos nos rever em breve. Havia uma pandemia no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pandemia. E cá estamos nós, ninguém esperava passar por isso, nem que isso duraria tanto tempo, mas estamos aqui nos adaptando, nos readaptando, nos descobrindo e vamos que vamos. E olha que oportunidade, nós vamos fazer uma recapitulação do capítulo 3 hoje e na aula de amanhã uma recapitulação do capítulo 4. Mas você pode pensar, puta professor, de novo esse bagulho, mas olha que louco, cara. Rever isso em meio à pandemia, como as coisas mudam e elas acabam fazendo sentido quando a gente vive isso na prática, né? Acabam fazendo um sentido mais intenso do que antes, quando a gente não vivia isso, talvez, sei lá. Olha que louco. Abre aí comigo. Se eu ficar olhando muito para baixo assim, ó, é porque eu tenho uma cadeira aqui, onde estão apoiados a apostila, e eu tenho um script aqui do que eu tenho que falar exatamente com vocês, tá bom? Então toda hora que eu olhar assim, porque eu tô lembrando que eu tenho que falar. Beleza? Então, pega a sua apostila e abra ela nessa página aqui, ó. Página 12. Não. Que página 12? Página 51, velho. Abre lá na página 51, capítulo 3. E vamos ao primeiro ponto. E olha isso, velho. O primeiro assunto que nós conversamos no capítulo 3 era a respeito do trabalho, as mudanças no trabalho, no mercado de trabalho. E essas mudanças têm acontecido muito intensificamente por conta do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico tem gerado um tipo de desemprego que nós já conversamos e nós chamamos ele de desemprego estrutural. Por que estrutural? Porque é um desemprego relacionado à substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Um cara que foi substituído por um robô, ele nunca mais vai ter essa vaga de emprego de novo. É uma mudança na estrutura da oferta do trabalho. Por isso é chamado de desemprego estrutural. O desemprego estrutural ele vem se tornando uma realidade desde a década de 90, a partir agora dos anos 2000, e se tornou muito intenso, e agora então uma coisa já é uma realidade gigantesca. Muitas e muitas pessoas são substituídas e têm a sua mão de obra substituída pelas máquinas. Isso acontece nas indústrias, isso acontece nos escritórios, isso acontece no campo, né? A mão de obra dos trabalhadores do campo sendo substituída pelos tratores. Então isso é uma realidade, desemprego estrutural. Nós vivemos isso faz 20 anos que isso já vem se tornando uma realidade. Porém, além do desemprego estrutural, uma mudança, um tipo de desemprego que a gente tem também é o desemprego conjuntural, que ele não é uma mudança de emprego, não é uma perda do emprego por conta da substituição, mas é uma perda do emprego por conta de momentos de crise, cara. Então, muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro têm perdido o emprego nesses momentos de crise, de pandemia. O nome desse desemprego que está sendo gerado é desemprego conjuntural. Essas pessoas que estão perdendo o emprego, elas podem voltar a seu emprego, ter a sua vaga no futuro? Podem. Isso vai depender do quê? Da situação econômica mundial melhorar. Mas agora nós estamos atravessando, além do desemprego estrutural, o desemprego conjuntural. Então, o mercado de trabalho ele está passando por uma grande modificação no mundo e no Brasil, né? Então, vocês estão acompanhando os noticiários, talvez vocês tenham conhecidos que está sofrendo uma perda direta agora por conta desses aspectos da pandemia, e não adianta, cara, isso vai tocar todo mundo, isso está tocando todo mundo. Então eu estou trabalhando à distância, não posso ver vocês, eu sou músico também, os meus shows foram cancelados, os casamentos que eu toco todos foram cancelados, remarcados, então é uma crise conjuntural, todos estão passando por conta de um abalo na economia, consequência do Covid. E vocês aí, estão lavando as mãos? Estão se cuidando, estão usando máscara, estão ficando em casa ou estão tendo que sair para trabalhar? Olha que discussão rica. Como talvez a gente vai pedir para as pessoas ficar em casa, sendo que tem gente que necessita sair para trabalhar, para sobreviver.
Eu posso falar que eu sou um cara privilegiado, porque consigo dar aula a distâncias. Queira ou não, existem pessoas que estão marcando casamentos para o ano que vem. Eu estou gravando minhas músicas, estou produzindo meu material para a internet. Então, eu me considero um privilegiado, consigo ficar em casa a maior parte do tempo. Mas tem gente que não. E aí? Né? Então, o mercado de trabalho ele vai estar passando por essa oscilação. E nós, como pessoas, vamos dizer assim, estudadas, que tem uma boa condição de vida, temos que aprender a ter um olhar para todos os lados. Dentro da mídia, né, dentro dos estudos de marketing, é um olhar 360. Nós precisamos olhar para todo mundo e entender as diversas realidades inseridas dentro de uma mesma situação. São realidades completamente diferentes. Tem pessoas que, para não ficar em aglomeração, tem que sair de casa, porque mora num cubículo com mais 5, com mais 7, vai saber. Então, pupilos, nós estamos passando por esse grande abalo no desemprego estrutural, mas no desemprego estrutural também. Mas, além disso, nós temos, quando vamos falar especificamente do aspecto populacional relacionado ao trabalho, a população é dividida em dois grupos, nós já estudamos isso. A população economicamente ativa e a população economicamente inativa. A população economicamente ativa é aquela população que trabalha, que está inserida no mercado de trabalho, que tem carteira assinada e que não tem carteira assinada, mas que está lá trabalhando. Lembrando que essa população economicamente ativa ela precisa ser acima de 15 anos. A partir de 15 anos, esse cidadão já é considerado uma população economicamente ativa se ele estiver exercendo alguma atividade remunerada. O cara precisa estar ganhando dinheiro. O cara que não tem menos que 15 anos, a mina que tem menos que 15 anos, mas trabalha, legalmente falando, esse trabalho é considerado um trabalho ilegal, uma exploração infantil. Mas nós sabemos que, primeiro, a fiscalização no Brasil é zoada. E segundo, pior ainda, a realidade econômica do país acaba obrigando famílias a ter que colocar seus filhos para trabalhar desde cedo. Espero que isso nunca seja a realidade da minha casa. Né? Espero ter condição de poder conduzir o Gregório para que ele tenha uma qualidade de vida melhor que a minha. E também a população economicamente inativa são aquele grupo de pessoas que não exercem atividade remunerada. Aposentados, donos de casa, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência mental, pessoas que são pensionistas, pessoas que vivem de pensão e que não trabalham, fazem parte da população economicamente inativa. Certo, pupilos? A população economicamente ativa, ela vai se subdividir em 3 áreas de atuação. O setor primário, que é o setor de exploração dos recursos vegetais, minerais e produção agrícola, desde que trabalhada em pequena quantidade com recursos simples. O setor secundário é o setor das atividades industriais e também das áreas de extração vegetal, mineral e agrícola, mas agora com grandes quantidades e com técnicas bem avançadas. E o terceiro é o setor terciário. O setor terciário é o setor das atividades comerciais e de serviço. O professor é do setor terciário, o músico é do setor terciário, o dentista é do setor terciário, certo? O setor terciário é, no mundo, o setor que mais emprega as pessoas hoje, tanto no Brasil como em qualquer outro país. Grande parte do setor secundário é onde é mais afetado pelo desemprego estrutural. Aí essas pessoas que perdem seus empregos nas fábricas e nas indústrias, em troca do robô, que não vão ter mais sua vaga disponibilizada, para onde ela vai procurar emprego? Elas vão para o setor terciário. Hoje nós vivemos o que nós chamamos de inchaço do setor terciário. Inchaço, saturado, chapou. Um inchaço do setor terciário é justamente consequência do desemprego estrutural do setor secundário, tá? Então hoje em todas as cidades, em todos os países, a maior parte das pessoas estão trabalhando ou no setor do comércio ou na prestação de algum tipo de serviço. Beleza? Existem também outros 2 setores, o setor quaternário e o setor quinário. Não são considerados oficiais, mas a grande parte dos especialistas já o consideram uma realidade.
O setor quaternário é o setor da biotecnologia. Então, por exemplo, os caras que estão lá descobrindo a vacina para o Covid fazem parte do setor quaternário. Eles estão trabalhando com as células, com DNA, divisão do RNA, os bagulho doido. O setor quaternário. E o setor quinário são os caras que já trabalham através das redes da internet. Então, as meninas do Instagram, os caras do YouTube, tá ligado? Os caras que Spotify, esse tipo de coisa são os caras que trabalham com o setor quinário, que também é uma grande tendência a englobar grande parte da população, né? Pessoas do setor terciário estão cada vez, principalmente agora na pandemia, com a nossa inserção de vez na era digital, nós estamos vendo as pessoas do setor terciário tendo que entrar no setor quinário para continuar sobrevivendo, principalmente aí através do delivery, né? Enfim, então o setor terciário, a população é dividida em 3 grandes setores da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. Pupilos, uma outra característica do mercado de trabalho hoje é o que nós vamos chamar do processo de terceirização. O que é a terceirização? A terceirização é quando uma empresa contrata uma outra empresa para fazer parte do seu serviço, para prestar um seu serviço. Então, por exemplo, a Volkswagen contrata uma empresa de limpeza chamada Milclean para que essa empresa possa fazer parte da higienização da fábrica da Volkswagen. Então, a Milclean é uma terceirizada da Volkswagen. O que é a terceirização, então? É quando uma empresa contrata outra empresa para prestar serviço para si mesma. Então, dentro do setor industrial, é muito comum a terceirização. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da Embraer. A Embraer é uma empresa de aeronáutica em São José dos Campos. Tomou um cambé esses dias da Boeing. Ninguém viu? Foi um preju. Feio. A Embraer tem dentro dela pequenas empresas que são contratadas pela própria Embraer para desenvolver serviços dentro da Embraer, na construção dos próprios aviões. E é como se fosse uma troca de serviço. Quando a Embraer fala assim, não gosto de fazer essa parte da asa, então eu vou contratar uma empresa para fazer essa parte da asa para mim. Então ela vai e contrata, o nome disso é terceirização. Tá? Houve uma grande discussão aí no Brasil, nesses últimos 2 anos, a respeito da flexibilização das leis trabalhistas, e dentro dessa flexibilização estava a expansão da possibilidade de terceirizar mais produtos, terceirizar mais empresas, terceirizar mais serviços. É uma discussão que ainda não teve fim, mas, por exemplo, alguns caras estavam cogitando do professor, do trabalho, a gente falou sobre isso, né? Do trabalho do professor também ser terceirizado. E como funcionaria isso? Vamos supor que no Max nós temos 15 professores. Eu fiz 10, né? Que não tinha mais. Então, 15 professores. E aí, eu monto uma empresa de prestação de serviços didáticos. E aí eu contrato os professores, chego lá para o mantenedor da escola e ofereço: você não quer contratar o meu serviço? Eu sou responsável agora pelos 15 professores que você precisa, e em vez de você se relacionar com os 15, você se relaciona direto comigo, eu fico na responsabilidade de cuidar desses outros professores. Então, agora o Max, ao invés de ter 15 contratos de trabalho, ele vai ter um único contrato, que é com a minha empresa. E eu, que sou uma empresa de prestação de serviço educacional, eu fico responsável por administrar a vida desses 15 professores. Para o Max é uma vantagem, é menos 15 pessoas enchendo o saco deles, é menos 15 contratos, é menos 15 férias, é menos 15 uma porrada de coisa que tem que pagar. E aí ele vai acabar tendo um único contrato. Isso dentro da logística de administração, isso é uma grande vantagem para o empresário. Porém, grande parte desses projetos de terceirização não foram muito para frente, encontraram várias barreiras, até mesmo essa no caso do professor. O sindicato não aceitou muito esse tipo de coisa. E finalizando, pupilos, a nossa aula de hoje, 2 assuntos que são extremamente importantes no mercado de trabalho e que nós precisamos estar atentos para não cometer também essa injustiça. Primeiro é
a diferença ainda entre a inserção da mulher no mercado de trabalho e o homem. Apesar de nós estarmos vivendo uma inserção da mulher de maneira mundial cada vez mais intensa, o número delas ainda no mercado de trabalho é menor e a renda da mulher ainda é melhor. Então exige cada vez mais um posicionamento para que elas também tenham acesso aos mesmos direitos que os homens no mercado de trabalho. E finalizando, também é uma realidade ainda no Brasil e no mundo o trabalho infantil. Então lembrando que a criança, ela não é obrigada, ela é proibida a exploração do trabalho dela até os 14 anos. Ela só tem direito a trabalhar, ela só pode trabalhar e só tem o seu trabalho legalizado a partir dos 15 anos. Lembrando, não sei se vocês já viram essa campanha, mas nós estamos no mês de maio e é o mês contra a exploração sexual infantil. Lembrando que ainda existe muito desse tipo de coisa acontecendo no mundo. E aqui é bom a gente ficar atento para não produzir e não consumir esses tipos de conteúdo, certo? As crianças, elas devem ser protegidas e merecem todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Certo, meus amigos? Desejo a vocês um bom dia e até a próxima aula.